Pessoal, hoje nós vamos fazer uma atualização na nossa tese de investimento na MAHLE Metal Leve. Depois dos resultados do terceiro trimestre, a gente tem que revisar os dados para cima. E eu vou mostrar para vocês o que eu acho dessa empresa e se vale a pena manter ela em carteira, pensando numa ótica de dividendo. Inicialmente, a gente pode comparar a receita no segundo trimestre de 2022 foi de 1 bilhão e no terceiro trimestre de 2022 foi de 1,2 bilhão. Ou seja, houve um aumento considerável dessa receita em 20%. E a gente pode ver que houve crescimento tanto no aftermarket doméstico, que é quando ela vende peças para reposição aqui no Brasil, quanto no exportação. Apesar da exportação ter caído um pouco, cresceu bastante no aftermarket doméstico em relação ao trimestre passado, mas quando a gente olha o equipamento original doméstico, a gente teve um crescimento em relação ao ano passado, né? O equipamento original exportação, a gente teve um belo crescimento também. Ou seja, quando a gente compara com a base de 2021, a gente teve crescimento em relação ao terceiro trimestre, e comparando também com a base do trimestre passado, manteve esse crescimento, né? Então a companhia está mostrando que ela não está perdendo mercado, pelo contrário, ela está aumentando as suas vendas, o que é muito positivo. Lembrando que a MAHLE Metal Leve ela atua na venda de filtros e motores, né, motores de máquinas pesadas, ou seja, é um mercado que está aquecido, é um mercado dolarizado e ela possui uma receita muito diversificada, visto que ela tem fábricas na Argentina, fábricas no Brasil, no caso da MAHLE Metal Leve do Brasil, né? E ela exporta esses componentes, inclusive, para montadoras no exterior. Então isso representa uma segurança para nós, visto que as receitas vão estar protegidas pelo dólar. Um dado que eu já tinha trazido no último vídeo era com relação aos preços dos insumos da MAHLE Metal Leve. Então a gente tinha queda nos preços da sucata, do aço e do alumínio, e tinha alta na energia na Europa, o que beneficiava a companhia aqui no Brasil, que produz seus componentes com energia mais barata, então eles ficam mais competitivos no mercado externo, que foi o que a gente viu em relação a 2021. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que os preços da sucata e do aço atualmente eles estão ainda baixos, assim como no trimestre passado, ou seja, vai beneficiar a companhia quando a gente comparar ela com 2021. E os preços da energia deu uma diminuída, estava mais caro o gás natural na Europa, teve uma queda, né? Apesar da situação ainda estar bem crítica, longe de ser resolvida. O preço da energia diminuiu um pouco, então os componentes que são produzidos lá ficam mais competitivos, e o alumínio caiu também, ou seja, a gente continua tendo queda nos insumos, a energia no velho continente deu uma diminuída. Eu acredito que o resultado ele vai se manter para o quarto trimestre de 2022. Quando a gente comparar com 2021, eu acho que vai ter um ganho. Quando comparar com o próprio ano de 2022, eu acho que vem em linha. Então eu esperaria aí uma receita de 1,2, 1,3 bilhão para o quarto trimestre. Vamos ver se isso vai se concretizar, né, quando sair o próximo resultado. Então a gente tem a manutenção da crise energética. A MAHLE Metal Leve no Brasil ainda tem capacidade de produção, então isso é uma coisa muito positiva. E os contratos com as montadoras, né, eles vão ter que ser cumpridos, então isso vai obrigar muitos a comprar componentes da MAHLE Metal Leve para fornecer para essas montadoras, porque as montadoras elas vendem os veículos, então elas precisam dessas peças de qualquer maneira e eles vão recorrer a quem está podendo produzir no momento. O que eu havia falado para vocês, o preço da sucata, se a gente comparar com 2021, a gente tinha uma sucata bem mais alta, por volta de $450, e agora, apesar de ter dado uma leve recuperada aqui no preço da sucata, a gente continua vendo essa sucata bem abaixo de 2021, ou seja, o resultado de 2022 vai ser muito influenciado por conta disso aqui, que é um importante insumo. Da mesma forma, o aço, nesse caso aqui eu estou olhando a bobina de aço, não é exatamente o tipo de aço que a Metal Leve precisa, mas dá pra gente ter uma noção que o aço ele vem em queda, quando comparado em 2021, que ele estava em ascensão, né? Agora a gente tem um aço bem mais barato, que é também um importante insumo. Quando a gente olha o gás natural, deu uma diminuída, né? Então, o último resultado a gente estava olhando mais ou menos aqui, o gás natural, e a gente vê que ele já caiu bastante, então é uma coisa que favorece as produtoras na Europa. Mas o alumínio também apresenta queda, então bom para a MAHLE Metal Leve, porque é um insumo que ela necessita. Esses são os principais insumos, né? Energia, que na Europa é muito por conta de gás natural, alumínio, sucata e aço, por isso que é o que eu mais estou utilizando, mas claro que tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração, inflação, preço dos salários, etc. Mas sem dúvida, no caso da Metal Leve, o mais importante são os insumos. Então a gente vê que está um cenário favorável para a companhia. Quando a gente olha a exportação consolidada por região, comparando os 9 meses de 2022 com 2021,
A gente tem um aumento na América do Sul, que a gente já havia percebido, analisando os últimos resultados, né, que era em 2021 13,8% e agora 17%. Uma diminuição na Europa, por conta do que está acontecendo, né? Então em 2022 a gente está tendo 38% destinado à Europa, enquanto antes era 45%. E a gente teve um aumento aqui na América do Norte, ou seja, a companhia ela não deixou de vender, só mudou para quem ela está vendendo e pelo contrário, né, ela aumentou as vendas. Então, o que é uma coisa muito positiva. Isso aqui é uma tabela que eu gosto muito de avaliar para praticamente todas as companhias. Depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Tem várias companhias que eu acompanho, que eu monto dessa forma, porque eu acho que facilita bastante a gente avaliar como a companhia vem se comportando, não só esse ano, claro que é importante a gente ver e pensar no ano, mas como que ela vem se comportando nos anos passados, se realmente ela está apresentando crescimento. E o que a gente vê na Malha Metal Leve é a receita explodindo. Então, de 2019 para cá ela só cresce, o que é excelente. O EBITDA também só cresce. Quando a gente olha a margem EBITDA, uma margem constante, que é excelente. O lucro líquido, em consequência disso que a gente está vendo, também está crescendo. Saiu de 259 milhões para 570 milhões nos últimos 12 meses. E a margem líquida, a gente vê que está melhorando. Por que essa margem líquida está melhorando? Justamente por conta dos insumos dela está diminuindo em relação ao que eles eram. Então, a margem dela melhora. Então, é exatamente isso que é importante, porque se ela manter essa receita, que eu acredito que ela vai manter, a margem dela vai ficar muito boa, por conta dela estar sendo beneficiada por conta dessa queda dos insumos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, pensando em resultados, é uma companhia que vem entregando resultado, vem entregando crescimento. Quando a gente olha as cotações, não estão apresentando o mesmo desenvolvimento que a empresa. Então, pode representar uma oportunidade. O caixa dela nos últimos 12 meses ela tem 284 milhões e o valor de firma dela deu uma aumentada, porque desde que eu gravei o último vídeo ela subiu bastante. Eu acredito que estava em 3,3 bi, deixei até aqui para lembrar, e agora está em 4 bilhões. Então hoje está tendo uma queda importante, então pode ser que represente uma oportunidade para quem estiver disposto a inserir uma companhia dessa, na minha visão, é excelente companhia. Quando a gente pensa em payout, no caso da Malha Metal Leve, nos últimos anos o payout foi de 100%, como a gente pode ver 2020, 2021 foi praticamente 100%. Mesmo assim, eu prefiro fazer uma projeção de 80%. Então, a gente teve que revisar nosso lucro líquido projetado para 2022, era de 502 milhões, mas devido a esse melhor resultado que ela apresentou no terceiro trimestre, eu revisei o lucro para cima e agora a gente tem um lucro líquido de 588 milhões, que não é nenhum absurdo, visto que nos últimos 12 meses ela deu um lucro de 570 milhões, então tá bem tranquilo. Eu acredito que isso aqui vai ser até maior, mas eu prefiro trabalhar com a projeção mais conservadora, como você já sabe. E a gente chega no payout de 80%, apesar de que eu acredito que vai ser algo entre 95% e 100%. Como ela acabou de fazer essa distribuição de 107 milhões, que deu mais ou menos 83 centavos por ação, ainda restam aí 363 milhões a serem distribuídos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, quando a gente faz essa projeção revisada, 588 milhões, a gente chega num payout de 80%, 470 milhões, que ela ainda tem que distribuir. Já distribuiu 107 milhões, então, fazendo toda essa subtração, a gente chega no dividendo de 3,67 por ação operacional, né, que ela ainda vai distribuir. Seria mais, mas ela já distribuiu 107 milhões, que deu 83 centavos. Ela ainda tem uma reserva adicional de 179 milhões, que daria mais ou menos 1,39. Ou seja, a gente tem aqui um dividendo ainda a receber para o exercício de 2022 de 4,23. E hoje as ações estão custando, eu acredito, algo em torno de 28, 29 reais. Então é um dividendo que vai ser pago até o mês 4. E por conta disso, eu chego no meu preço teto para a Malha Metal Leve, que é de 63 reais. Revisei para cima de novo. E ela continua sendo a ação com a melhor relação entre dividendo e o preço que eu preciso pagar para comprar a ação no momento, que é uma coisa que eu olho muito para minha carteira. Então, no momento, o que eu estou fazendo é focado meus aportes na Malha Metal Leve. E só para mostrar para vocês uma movimentação recente que eu fiz na minha carteira, eu vendi 300 ações da Copel 6 no caso, a 7,64, e comprei mais 82 ações da Malha Metal Leve para me completar aí mais ou menos 500 ações da Malha Metal Leve no momento. Eu fiz essa movimentação pelo fato de eu achar que a Copel ela já está chegando num ponto que ela vai diminuir um pouco os resultados, porque ela teve 2 últimos anos aí que ela fez vendas, né? Então o resultado operacional dela, se a gente olhar o que ela está gerando mesmo de resultado, ela não está barata, na minha opinião. Então, muito por conta disso, eu estou diminuindo um pouco a exposição dela. E ainda tem muitas ações da Copel. Isso aqui, acredito que não deve dar nem 10% da minha posição. Mas, com certeza, é a ação que hoje, olhando para minha carteira, mais valeria a pena eu fazer essa troca.
Também fiz alguns outros aportes do meu bolso ao longo desses últimos meses, que eu não mostrei para vocês, porque eu estava gravando poucos vídeos, né? Mas com certeza, de agora para frente, eu pretendo mostrar mais as movimentações que eu vou fazendo. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever, deixar o like para você continuar acompanhando. Mais para frente eu pretendo postar aquela planilha completa. Ainda não sei como que eu vou fazer isso, mas com certeza vou postar para vocês verem vários ativos, né, que são os principais ativos que eu acompanho. E é isso aí, tamo junto, muito obrigado.